Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra online do Grupo Espírita Servo de Jesus, dentro do ciclo de palestras do mês de outubro, qual o tema é Jesus e Kardec. Hoje estamos recebendo a Sônia, que vai falar para a gente do Código Penal da Vida Futura. Boa noite, Sônia, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Então, para iniciar, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso. E a leitura de hoje é de número 62, Jesus para o Homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir, o esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servos de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que os homens se elevem e brilhem para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Com as vibrações dessa leitura, convido a todos a elevar o pensamento neste momento, entrar em sintonia com a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, pedindo que o nosso Pai possa abençoar todos os lares que estão representados nessa noite, e possa receber o teu amor, a tua paz, que possamos tranquilizar a nossa mente, abrir os nossos corações para o estudo da noite. Que a paz e a luz do nosso Pai esteja sempre conosco, e assim seja. Sônia, boa palestra, a palavra é com você. Obrigada a todos. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, agradecemos a casa que nos acolhe com muito carinho. O Servo de Jesus é uma casa que nos abraça muito forte, e é com muita alegria que a gente tem a oportunidade e a bênção de estarmos falando acerca do Evangelho de Jesus. Código Penal da Vida Futura. É um assunto complexo, e nós nos apoiamos no item 16 do livro Céu e Inferno, onde ele vai tratar da questão do arrepender, do expiar e do regenerar, ou de reparar, tá? Antes de tocarmos no assunto, nós temos que transitar por outras vias. E aí nós, antes de entrarmos no Céu e Inferno, nós fomos no livro Libertação, né? E no livro Libertação, como é um livro que fala, né, do Código Penal da Vida Futura, porque vai tratar da justiça perante as almas que fracassaram, perante as almas que se equivocaram e acabaram se entregando à direção de espíritos infelizes. A princípio, você lê o livro, você tem a sensação de uma injustiça. Mas quando o espírito Gúbio e a irmã Zenóbia vai tratar do assunto, a gente fica com mais consciência, né? A gente fica com mais segurança. Porque antes de entrar no requisito arrependimento, ela vai dizer que o remorso é uma bênção, sem dúvida, e leva-nos à corrigenda e descerra a vida mental. Olha que frase interessante. Ela diz, o remorso é uma bênção, sem dúvida, leva-nos à corrigenda e descerra a vida mental.
Então, aquele conflito que a gente vive, aquela sensação de ter errado com o universo, de uma certa forma é positivo. É positivo. Mas espera aí. Ela vai dizer que existe uma circunstância que antecede o remorso. Eu achei isso fantástico, gente. Eu achei muito bacana. Ela vai dizer que o tédio é o remorso. Olha que interessante. Ela vai dizer que o tédio é o rudimento do remorso. Então, o entediamento de uma criatura são noções de remorso, primitivo do remorso. Mas ela vai dizer o seguinte: o remorso, ele está muito longe do perdão, do arrependimento. Muito longe, muito longe. Só para vocês terem uma ideia, o filho dela, ele estava, a irmã Matilde, desculpa, ele estava há 50 anos, vivendo o rudimento do remorso, que é esse tédio. Então, ela, quando vai visitar o filho na zona umbralina, Matilde fala assim, olha, na realidade, ele já demonstra cansaço das atitudes vividas. E aí ela vai dizer o seguinte, o remorso nada mais é que dúvida da vitória do mal. Por isso que a gente tem que estudar, tem que conhecer o livro Céu e Inferno, porque ele vai tratar desse assunto, principalmente quando ele começa a conversar com espíritos que vão participar das reuniões, tá? Então, o que é o remorso? É a dúvida da vitória do mal. Isso já é um bom segmento, né? Mas ela vai dizer o seguinte, apesar de tudo, apesar desse início de remorso, que é o sentimento da criatura estava frio, aí nasce o quê? Um degelamento, tá? Imagina, por exemplo, gente, que nós estamos desligando a geladeira, tá? E aí o gelo, ele não derrete de uma única vez, ele vai derretendo aos poucos. Ela vai nos orientar que esse período de degelamento lento, gradual, ele nos fragiliza, tá? Ele coagula a nossa sensibilidade. A gente fica insensível durante certo tempo. Por isso que nós não podemos viver de remorso. Tão logo o tédio vai demonstrando a entrada do remorso, é preciso que a gente tome conhecimento das tomadas de posição. Quais são as outras iniciativas do espírito? Então, como é que acontece o processo de restauração do espírito? Vamos imaginar como é que acontece. Porque o que a gente precisa saber é o seguinte, há um certo prazer, um gosto, quando estamos agindo fora da sensação quando a gente está agindo errado. Porque vai denotar uma sensação de poder, tá? Quando que o remorso entra? Ele entra exatamente para poder tirar essa frieza de sentimento na criatura. Tá? Então, quando é que isso acontece? Bom, no livro Céu e Inferno, quando ele vai tratar do Código Penal da Vida Futura, no item 16, ele vai falar de arrependimento, de expiação e de reparação. E ele vai dizer assim, o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Mas só ele não basta. É preciso que tão logo surja a melhoria, inicie a expiação e a reparação. Tá vendo que não dá para ficar estagnado? Nós não podemos ficar parando em determinados processos. Eu tô arrependido. Não basta. Automaticamente você tem que tomar iniciativas daquela sensação que você está vivendo. Por quê? Porque ele vai dizer assim, o arrependimento é um sentimento novo. Nós estamos habituados a ferir, a magoar, a maltratar. Quando o arrependimento nasce, depois de termos passado pelo tédio e pelo remorso, esse sentimento em nós é novo. Totalmente novo. Mas se o arrependimento é novo, a expiação é dor. A expiação é dor. E a reparação, que é o processo da expiação, é o exercício que a gente vai fazer para entrar no quadro das melhorias. Tudo bem?
Se vocês não entenderem, vai participando que eu vou esclarecendo, tá? Vai escrevendo aí que nós vamos esclarecendo. Então ele vai dizer assim: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias, prestem atenção para vocês verem que interessante, para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. Vou reler para vocês entenderem. Arrependimento, expiação. E aí eu poderia ir antes, tá? Nós vamos assim, ó. Remorso, tédio, remorso. Arrependimento, expiação e reparação são as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. Traços. Falta. Olha que legal. E aí a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo para explicar esses traços e essas faltas. Porque quando ele vai falar das causas das aflições, ele diz assim: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Tá? Então você vai pegar pessoas que são boníssimas, são pessoas tranquilas, serenas, mas estão debaixo de provas inimagináveis. E você vai falar assim, gente, tanta gente ruim no mundo, tanta gente fazendo e acontecendo, e fulano sofrendo tanto. Parece até que não tem Deus. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai explicar. Ele vai dizer que as causas, ou ela tem surgimento na existência atual, ou ela tem consequências na existência anterior, nas vidas anteriores. E aí ele vai fazer uma remontagem disso, para a gente entender por que é tão fundamental a questão do Código Penal da vida futura. Ele vai dizer assim: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitas são consequências naturais do caráter e do proceder dos que a suportam. Não existe vítima. Se não existe vítima, a procedência está no caráter da criatura. Está no caráter. Por isso que ele faz um convite para visualizar isso nível mundo presente e mundo espiritual. Via, né? Consequência presente, consequência espiritual. Tá? Aí a gente começa a entender essa questão de vida futura. E das leis de causa e efeito, que funcionam também diante da circunstância. Mas vamos conhecê-las. Ele vai separar por itens, e que vale a pena a gente estudar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Às vezes ele não cometeu nenhum crime, mas ele traz dentro de si tanta imprudência. O orgulho dele é tão grande, a ambição é tamanha, que esse espírito acaba acumulando, essa pessoa acaba acumulando fatores que vão pesar na sua existência atual. Não é da outra, não é dessa, é da outra. Mas aí vai pesar para ele. Então o Evangelho separa. Eu preciso pensar. Às vezes eu sou imprudente. Eu sou imprudente, não raciocino, não analiso as coisas, faço tudo precipitadamente. E aí a consequência vai ser exatamente a cobrança da lei sobre o efeito do meu comportamento. Sou muito ambicioso. Quero tudo. E aí, por consequência, eu sou obrigada a lidar com aquilo que eu não tenho necessidade. Entendeu? É o supérfluo. E isso vai pesar. Olha que bacana. Quer ver um outro tópico que o Evangelho segundo o Espiritismo clareia pra gente? Quantos se arruinam por falta de ordem? Ô, gente,
são itens tão naturais. Eu não sei vocês, mas eu me identifiquei com tudo. Eu me identifiquei com tudo. Eu me identifiquei com a ambição, me identifiquei com o orgulho, com a imprevidência. Todos nós agimos assim. Olha o trânsito, você vai ver quanta imprevidência. Quanta imprevidência. Né? Então a gente precisa repensar. Aí ele vai dizer, quantos se arruinam por falta de ordem? Se nós tivéssemos uma vida ordenada, organizada, talvez os efeitos na nossa existência seriam mais leves. Ou nem existiriam. Aí é que está o problema. Então eu sou sem ordem. E não precisa ir muito longe, não. Vai no meu guarda-roupa. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa caçar ordenação de vida física, não. Vai no meu guarda-roupa. E olha lá. Não tem ordenação. E eu não estou falando de toque, não. Eu estou falando de ordem. De ordem. Olha as minhas contas. Meu cartão de crédito. Estourei o cartão de crédito. Pergunta com o quê, por quê? E aí a gente vai ver que não teve fundamento. Entenderam? Por falta de perseverança. Por falta de perseverança. Eu fiquei vendo nesse período pandêmico, de isolamento, quantas criaturas acabaram não se isolando, né? Agindo contra as leis espíritas, amigos espíritas, irmãos espíritas, porque não perseverou. Não perseverou. E a não perseverança, ele teve toda a oportunidade, não foi como aqueles que realmente tiveram que se expor. Não, ele fez isso porque não tem perseverança. Começa uma coisa, não aguentou ficar dentro de casa, ficou 15 dias dentro de casa, já estava entrando em pânico, já estava brigando com família, já estava fazendo e acontecendo. É natural, é normal. Está fazendo parte do nosso contexto. Então, quando a lei chega, ela tem que cobrar esses comportamentos nossos. Então, ele fala, quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder. Pelo mal proceder. Coisas que a gente fez que, se você pensar bem, hoje, na condição de espírita, não nos cabe. Não nos cabe. Tem atitudes que, como espírita, eu tenho que ter abolido da minha existência. Eu tenho sobre a minha responsabilidade 10 leis, 12 leis e 15 princípios básicos. Toda vez que eu transgredi um item dessas leis, eu estou com mau proceder. Se você pegar os 10 mandamentos, é lei física, é lei humana, é lei para coibir o homem. Toda vez que o homem comete um erro que está prescrito nos 10 mandamentos, a lei tem que fazer o papel dela. A lei tem que cobrar. Eu tenho 12 leis morais que me auxiliam na convivência. Porque se eu não posso cobrar de Deus, gente. Eu não posso falar, Senhor, mas eu não sabia. Aí ele vai dizer, mas estava nas leis. Eu ensinei princípios básicos. Lei de igualdade, lei de sociedade, lei de imutabilidade, lei de justiça, de amor e de caridade, lei de liberdade. Eu ensinei. Eu mandei para vocês. Como código de vida. Eu fiz princípios existenciais para vocês. Comecei de mim. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, livre-arbítrio, evolução, lei de causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, mediunidade. Eu fiz 15 princípios para ordenar vocês na existência, para melhorar o seu proceder. E aí? Então, quando eu desencarno, automaticamente, eu não tenho moral para questionar as ações de Deus sobre mim. É isso que ele está alertando com relação aos códigos penais da vida. Entendeu? Ele está dizendo, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Desejo é um departamento. Desejo não é um comandante, ele é um departamento. E tem outro princípio acima do desejo. Outros princípios abaixo do desejo. Inteligência, memória e imaginação. Então, quando eu deixo o desejo agir sozinho,
eu autorizo ele a desrespeitar um gabinete chamado vontade. A vontade é o leme, é a mola propulsora, é a diretriz segura do espírito. Quando o desejo atua sozinho, ele vai complicar a minha existência. Então ele fala aqui, ó, meu erro às vezes foi ocasionado porque eu não soube limitar os desejos. E não sabendo limitar os desejos, eu não só coloquei em risco a minha estabilidade espiritual, como também coloquei em risco a estabilidade espiritual de muitas outras pessoas. Porque quando eu erro, eu afeto outras pessoas. Por isso a lei precisa cobrar. Para que haja da minha parte consideração com os demais. Consideração com os demais. Quando o bom ladrão começou a fazer advertências ao mau ladrão, Jesus faz uma verificação para o bom ladrão. Calma, ainda hoje você estará comigo no paraíso. O outro vai depois. Mostrando que minhas atitudes não podem inibir o outro. Se o outro quiser continuar fazendo errado, ele pode fazer. Eu é que não posso. Eu é que não posso. Quem tem conhecimento sou eu. Então, quem tem que fazer código de conduta sou eu. Perceberam? Quer ver uma outra situação que o Evangelho segundo o Espiritismo traz? Que está dentro do tópico que nós estamos estudando? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Olha, gente, olha que interessante. Aí a pessoa, amanhã ou depois, se sente abandonada. Por quê? Por quê? A sua união, seu coração não tomou parte. O que ele está falando que seu coração não tomou parte? Você fugiu da programação. Se você fugiu da programação, é automático que aquela união que você efetuou, ela é fruto de interesse. É apenas cálculo. Cálculo. E aí, isso vai resultar em quê? Em sofrimento. Tá vendo a nossa importância? Tá vendo por que eu preciso pensar nas minhas atitudes? Quando às vezes uma pessoa chega, vai, porque meu marido, meu filho, minha mãe, meu esposo, minha esposa... Você vai direto pensando na causa do vínculo. Na causa do vínculo. Será por quê? Será por que essa pessoa se uniu a essa outra? O que estava predominando? Porque, gente, raciocina comigo. Se a união é aquela que eu combinei no plano espiritual, não há motivo para infelicidade. Há motivo para reajuste. E o reajuste é aquela chave de fenda que aperta o parafuso. Mas aperta o parafuso para que a coisa fique fixa. Vocês entenderam isso? Então, eu preciso pensar nesse item. Mas a infelicidade, o sofrimento, a tortura é fruto do coração não ter tomado parte desse envolvimento. Entendeu? Olha que legal. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Nós somos muito sensíveis. Nada pode acontecer conosco. O que eu faço com o outro não importa. Mas o que o outro faz comigo me sensibiliza até a alma. Até a alma. E é aí que está o perigo. A gente vê isso muito nas casas espíritas, né? Nós ficamos muito frágeis. Tudo que fala, eu estou abandonando o trabalho. Né? Eu sou muito sensível. Nas relações conjugais, isso é muito comum. Muito comum. Excesso de sensibilidade, suscetibilidade. E aí tudo que fala, eu estou abandonando, eu estou largando para lá, né? E aí eu tenho uma vida que institui continuidade. A proposta no mundo espiritual é a continuidade. Aonde eu paro, eu me complico. Perceberam? Aonde eu paro, eu me complico. Quantas doenças e enfermidades
decorre da intemperança, aí eu lembrei de André Luiz, né? Decorre da intemperança e dos excessos de todo gênero. A gente tem observado, né? Você chega no posto de saúde, e quando você está no posto de saúde, o que você está esperando? Você chega lá doente, mal, o que você está esperando? Você está esperando receber né? Aquela fichinha vermelha. Porque você está mal. Tá não. Tá não. Você recebe a fichinha verde e vai ficar esperando. E quando você entra no médico, sabe o que o médico fala? Não tem nada, né? Virose. Por quê? Porque não são doenças originárias de lei de causa e efeito. Não são enfermidades proporcionais ao desequilíbrio, ao combinado no plano espiritual. São desajustes naturais do espírito. Entenderam isso? E se são desajustes naturais do espírito, o que acontece comigo? É isso que ele chamou de enfermidades do presente. Aí eu tenho que repensar nisso. E agora ele vai falar, o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar de um ato que nós achamos importantíssimo, principalmente a gente que lida na educação, ele fala: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o início, olha que interessante, as más tendências. Desde o início. Quando você pega o livro dos Espíritos, ele vai falar o seguinte: quando Deus dá à criança essa imagem de inocência, de fragilidade, ele está nos orientando que entremos no processo da educação, distanciando a agressividade. É assim? Quando um adulto reage, a gente agride. Então, a criança, ela traz essa fisionomia, né, de inocente, de fragilidade, para que eu atue com moderação. Isto não quer dizer que eu não atue. Então, ele está dizendo aí, muitos de nós somos infelizes com os nossos filhos. E somos infelizes por quê? Porque a gente não combateu. Desde o início. Início que ele está falando aqui, gente, é desde o ventre. É desde o ventre. As más tendências do espírito. Era para eu ter feito isso desde o ventre. Mas eu fico achando que criança não erra, que criança é inocente, que criança... Não, é um espírito em miniatura. A criança é um espírito em miniatura. Então, quando você corrige a criança, ela entende o processo. E olha, ela entende mais do que um adulto. Porque o adulto, trazendo já o seu pensamento ocupado, né, o seu cérebro ocupado, quando você fala, não tem espaço para inserção de valores. Como a mente infantil tem espaço sobrando, tudo que você ensina fica. E aí ela tem 3.000 dias para você produzir o processo de educação. Até os 7 anos de idade, você tem o dever, a obrigação de auxiliar o espírito a fazer o seu equilíbrio moral. E às vezes a gente não faz. E não faz por quê? Aí ele vai dizer assim, por fraqueza ou por indiferença. Chega até a doer, né? Chega até a doer na gente. Por fraqueza ou por indiferença. Eu não educo por isso. Deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. Quando colhem o que semearam, admiram-se, porque todos nós somos assim. Outro dia uma companheira me perguntou assim, Sônia, o que eu faço? Meu filho está tão desobediente. E aí eu lembrei dessa passagem. Eu falei com ela, olha, quantos anos ele tem? Ah, está na adolescência, tudo que eu falo ele não obedece, e está naquela fase em que ele não está respeitando a pandemia, ele está saindo mesmo, o pai dele já é uma pessoa mais idosa, eu fico com medo. E aí você lembra que, muitas vezes, é isso aqui. Aquilo que você não educou no início, não tem respaldo. Vocês entenderam? Quando tem respaldo, é bacana. Se você falar não com o espírito, ele entendeu que não é não. Ah, mas você não pode falar não com a criança. Por que não? Não só pode, como deve. Ah, mas os
psicólogos falam que não pode falar. Pode sim. 10 mandamentos é não matarás, não roubarás, não julgar falsos testemunhos. É não. A lei começa com não. Só tem 4 itens nos 10 mandamentos que a palavra não ela está substituída, que é honrar pai e mãe, né? E tem mais 2 ou 3 lá que ele vai definir que não tem a palavra não. Mas o restante é não. Não matarás, não roubar, não prestar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo. Então, a palavra não, ela tem seu sentido sim. Você precisa dizer a uma criança, a um adolescente não, e ele tem que entender que não é não. Sabe por quê? Porque aquele espírito está sobre a sua responsabilidade. E ele estando sobre a sua responsabilidade, o que vai acontecer com você? Você vai responder pelo processo equivocado que você o conduziu. E aí a lei de causa e efeito vai dividir vocês no meio, no sentido de resgate. Então, você vai passar pela experiência dolorosa, porque ele fala assim, quantos pais são infelizes com seus filhos? Você vai passar pelo processo da infelicidade. E aí a gente precisa pensar no contexto de ser infeliz. Não tem nada no universo mais destruidor do que a infelicidade. A gente pode passar por muitos problemas, mas a infelicidade não, gente. Ser infeliz, não. Ah, mas Jesus falou que a felicidade não é desse mundo. Não é. Não é do mundo de tumulto, não é do mundo de confusão, não é do mundo de tortura. É do mundo onde as consciências se ajustam às leis. E isso é que é fundamental. É isso que é importante. Olha, para vocês entenderem a questão do Código Penal da vida. Ele vai dizer assim, interroguem. Gente, presta atenção. Interroguem friamente sua consciência. Não fica com dó de você, não. Se você quer saber a causa daquele problema, interrogue friamente. Friamente. A sua consciência. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da sua vida. Interrogue. Para. Aí Santo Agostinho faz essa proposta, né? Santo Agostinho fala isso. Se eu tiver que desencarnar agora, eu preciso fazer alguns questionamentos. Quando eu vou me deitar, eu preciso pensar, tá, vamos imaginar que amanhã eu acorde no mundo espiritual. Será que alguém vai ter alguma coisa para reclamar de mim? Será? Será que eu fiz alguma coisa com o qual eu vou me envergonhar quando eu chegar no mundo espiritual? Eu vou ter que baixar a cabeça? Nossa Senhora, meu Deus. Vocês lembram da Vida Continua? Do Ernesto? Será? Claro que eu vou chegar no mundo espiritual e eu vou ter peneiras para fazer, né, gente? Eu vou ter que peneirar algumas coisas. Mas ali na instância mesmo, ali no ápice da situação, será que eu vou ter que envergonhar das coisas que eu fiz? Será que Deus vai ter que me dizer, Sônia, você faltou, você falhou, minha filha? Será? Olha para vocês verem. Ele continua pedindo, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem-se as mais das vezes se não poderão dizer, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. De novo, eu não sei vocês, mas eu constantemente faço essa reflexão. Nossa, por que eu não fiz isso antes? Se eu tivesse tomado essa atitude, isso não tinha acontecido. Quando o problema é só conosco, gente, tudo bem. Mas e quando pessoas estão envolvidas? Vocês entenderam? Então eu preciso pensar nisso, tá? E aí, vamos para o passo do arrependimento. Primeiro passo, arrependimento. Na pergunta 990 do Livro dos Espíritos, ele, quando vai falar de arrependimento, Kardec, ele pergunta para os espíritos assim, expiação e arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Olha a pergunta de Kardec. O arrependimento se dá no estado corporal ou se dá no mundo
espiritual? Os espíritos respondem assim: no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. O que ele está dizendo aqui? Se eu tenho conhecimento, eu consigo, enquanto encarnado, arrepender de uma atitude que eu tomei. Se eu não tenho conhecimento espiritual, isso só vai acontecer no mundo espiritual. Entenderam? Aí é ruim. Aí é ruim. Porque depois que você toma uma atitude, depois que isso já se consagrou em termos físicos, aí você abre o olho no mundo espiritual, você vai ver que você estava errado. No livro Os Mensageiros, né? Quando o Alfredo, ele, que era amigo de Paulo, se envolve e ele acaba destruindo o lar e coloca a esposa Ismália em aflição. Ela acaba desencarnando, abandonada, e ele só vai ter consciência disso quando ele chega no mundo espiritual. Ele viu que ele destruiu o lar. No livro Memórias de um Suicida, o Jerônimo, ele chega no cais, e quando ele chega no cais, ele vê a filhinha, Margaridinha, prostituindo. E ele tinha, assim, uma fascinação com a filha, porque eram almas afins, ele tinha uma fascinação com a filha. Quando ele vê a filha prostituir, ele entra em pânico, ele chora. E aí ele vê que a mãe estava assediando a menina para a prostituição. Ela conduzia a prostituição, ela vendia a filha. E naquele desespero, naquele lance todo, naquele desequilíbrio todo, o plano espiritual leva ele à iniciação daquela crise, daquilo tudo. Por que a filha dele foi parar no cais? Então leva ele numa penitenciária. E o filho dele, não penitenciária, não, num manicômio. E o filho dele está no manicômio, assediada pela esposa desencarnada, obsessora do filho. E o filho deitado naquela cama isolada, né, naquele frio todo, não sentindo um abandono, ele fica utilizando a frase: meu pai, por que você suicidou, meu pai? Se você estivesse aqui, isso não aconteceria. Ele sai em disparada, alucinado, e vai para a filha mais velha, e encontra a filha mais velha sob o jugo de um marido mesquinho, ciumento, batedor. E ele viu que o suicídio destruiu a família dele. Ele enlouquece. Então é isso que ele está dizendo aqui. Às vezes, eu deixo para o mundo espiritual por falta de conhecimento. Nós não podemos fazer vista grossa diante dos nossos comportamentos, gente. Eu preciso perceber o meu ato, eu preciso perceber a minha conduta. Enquanto eu estou encarnado, né? Jesus propõe que haja conhecimento suficiente em nós para que tal atitude aconteça enquanto a gente está encarnado. Ele fala assim: reconciliai com vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, o mais depressa possível, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro da Justiça, e sejais metido em prisão, que é aquele remorso que a gente trouxe lá no início. Não é? Fica vivendo de prisão, de remorso. Aí você não parte para o arrependimento. Então Jesus propõe essa atitude da alma. Se você tem um adversário, se você tem um inimigo, se você tem uma situação de indiferença, conserta ela agora, enquanto você está a caminho. Não deixa a coisa endurecer, não. Tá? Não deixa, não, porque depois é mais difícil. No mundo espiritual é mais difícil. A sensação da dor, ela é vista com 100% de todas as suas possibilidades. Entendeu? Então, vamos acordar enquanto a gente pode. Mas na 991, ele fala assim: qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Qual que é a consequência? Quando eu acordo lá e
e eu vejo que eu fali, né? Qual que é a consequência disso? Aí ele fala assim: desejar o arrependido uma nova encarnação para purificar-se. Como Deus é ordeiro, como Jesus é ordeiro, e como os espíritos superiores que cuidam da nossa existência, a partir da segunda escala, né? Os espíritos da segunda escala, eles são ordeiros, a gente sabe que não é questão de chegar no mundo espiritual e renascer. É questão de esperar uma nova oportunidade. Né? Então fica essa sensação de quero nascer de novo para consertar o que eu fiz. Mas aí tem toda uma estratégia. E o livro Missionários da Luz, quando ele vai tratar do capítulo das reencarnações, ele fala sobre essa questão da estratégia. Né? Renascer tem todo um mecanismo, você tem que aproveitar ao máximo a sua existência. O máximo. Né? Então vamos lá, 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Ele perguntou no estado espiritual. E agora ele pergunta novamente no estado espiritual. Fazer que, na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Então, se de repente eu acordo no mundo físico e vejo, opa, tomei uma atitude errada, vou reparar, vou consertar isso agora. Feri fulano de tal, vai lá, fulano de tal, você vai me desculpar, eu não devia ter tomado essa atitude, foi mal, você me perdoa? Não, não te perdoo. Tá, mas eu agora estou à disposição. Esse erro que eu cometi com você, eu não quero cometer mais. E eu vou vigiar da agora para frente para eu não errar com as outras pessoas. Porque às vezes com aquele elemento eu já consertei. Ou então aquele elemento não quer me desculpar. Porque não é isso que o livro Céu e Inferno fala? Às vezes o camarada não quer te perdoar mais. Ele está tão magoado, porque quem magoa não sabe. Sabe é quem sente. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou ferindo as pessoas e depois eu preciso do reajuste dela. Mas às vezes a pessoa está tão machucada comigo, está tão magoada, que ele não me perdoa. E como é que fica aí? O problema continua sendo dele. Dele. Agora não é mais meu. Não é mais meu se eu não ferir outras pessoas. Perceberam? Porque se a pessoa não me perdoar e eu continuar agindo mal com outras, eu também não me perdoei. E eu também não estou aberto ao perdão. Aí que está a essência da coisa. Viu? Então ele faz essa proposta. Você vai, reconcilia com o seu irmão. Seu irmão não quer reconciliar com você, não tem importância. Não é assim? Tem um obsessor me perturbando a existência. Se você estiver no trabalho, o plano espiritual limita o obsessor. O plano espiritual vai falar com ele: não, meu amigo, peraí. Você não vai perturbar a Sônia Jacome, não, porque a Sônia Jacome está trabalhando. Eu preciso da Sônia Jacome na tarefa. Eu preciso dela na tarefa. Não vai perturbar ela, não. Mas se você estiver à toa, por que você não vai pagar sua dívida? Por que você acha que Deus vai fazer interferência e não vai deixar você quitar com o seu adversário se você não estiver fazendo nada? Então a proposta é o mais rápido possível. Fez errado? Vamos consertar. Na pergunta 1000 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Olha que pergunta bacana de Kardec. Kardec ganhou aquele conhecimento ali naquela hora. Ele pergunta: tá, então a partir de agora eu já posso ir pagando? Sim, pode sim. Vai pagando suas dívidas. Reparando-as. Então, olha que interessante. Reparar é diferente de resgatar. E aí, gente, eu entendi. No mundo espiritual, esse processo de reparação e resgate. Resgate é reencarnar, pegar o adversário e ir trilhando com ele o caminho. Reparar é ir adquirindo recursos
Não é isso? Para quando você for resgatar, você está preparado para a coisa. Legal, né? Olha que bacana. No livro Ação e Reação, o espírito coordenador do posto de regeneração, ele estava fazendo reparação. Reparação. Ele pega 2 espíritos, Clarindo e Leonel, ele faz um trabalho com estes espíritos do mundo espiritual. São 3 fazendeiros, e ele vai fazendo um trabalho de longo alcance, os espíritos obsidiando uma determinada pessoa que estava encarnada. E aí, no final do livro, o espírito, o mentor, né, da obra, o instrutor da obra, ele chama André Luiz e fala com André Luiz: agora, André, eu vou ter que reencarnar. Eles falam: por quê? Ele fala assim: quem colocou estas 3 pessoas nessa situação fui eu. Então, agora ele veio para o resgate. Ele estava no plano espiritual fazendo a reparação. Sabe aquela coisa de você estudar para fazer a prova? E aí você está tão consciente que você sabe exatamente o que vai cair na prova? Você fala: essa questão é essa aqui. Não, isso aqui eu tenho domínio, isso aqui eu sei. Então ele fez isso no mundo espiritual, chamado de reparação. Para resgatar quando ele viesse para o mundo físico. E ele reencarna, recebe Leonel e Clarindo, mais o fazendeiro encarnado, para fazer a quitação do débito. Primeiro a negociação e depois a quitação. Olha que legal. Né? Isso que a gente tem que estudar, né? Sim, reparando-a. Mas não creais que a resgatei mediante algumas privações pueris. Porque nós somos infantis. Nós somos infantis. A gente começa a acreditar, olha que interessante, a gente começa a acreditar que os nossos sofrimentos, né? Os nossos sofrimentos, essas coisinhas simples que a gente está passando, é todo um sacrifício e que a gente está resgatando. Então ele fala assim: cuidado. Essas coisinhas que vocês estão passando aí, esses probleminhas, isso não é resgate não, viu, gente? Resgate é outra coisa. Olha o que ele vai dizer. Ou distribuindo, deixa eu ler de novo. Sim, reparando-as. Mas não creais que a resgateis mediante algumas privações pueris. Tá? Uma dorzinha de cabeça, uma infecção de garganta, uma gripezinha, né? Ou destruindo em esmola o que possuídes. Porque a gente é tão convencionalista, né? A caridade cobre multidão de pecado. Aí eu faço caridade para cobrir o pecado. Cobre, não resolve. Cobre. E Jesus vai na frente e diz assim: nada há encoberto que não seja descoberto. Cobre. Cobre é o equivalente a amaciar. Amaciar. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma dívida grande para ser resgatada. Eu tenho uma dívida enorme para ser resgatada. O que o Papai do Céu faz? Ele me prepara, e aí eu vou fazer o resgate. Ele me prepara, eu vou fazer o resgate. Quando o resgate chegar, eu estou tão preparada que o débito, ele fica à altura do meu preparo. Então, às vezes a gente passa um negócio, todo mundo fala assim: nossa, se fosse eu não ia dar conta. Eu dou, tranquilamente. Pago numa boa. Pago numa boa. Mas por que eu pago numa boa? Porque eu já contraí recurso suficiente para isso. É aquilo que eu falei da prova. Vocês entenderam? Eu vou lá, estudo, me organizo, na hora de fazer a prova eu sei. Então não fica tão difícil o teste. Perceberam? E aí ele fala, depois que morrerdes, quando de mais nada precisais. Então quando ele fala assim, ficar dando esmola, oferecendo o que eu tenho para resgatar, quando eu morrer eu não ia levar mesmo. Então tem gente que fica usando os bens materiais para se ajustar com a vida. Lê do engano. Lê do engano. Quando chegar no mundo espiritual, mas eu deixei bens para os pobres, eu fiz tanta campanha do quilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e daí? E daí? Você já estava recebendo espiritualmente por isso mesmo? Na vida, tudo que você faz tem retorno, tem bônus horas. E se tem bônus horas, para que você está chorando? Para que você está
conflitando. Você está recebendo. Todo bem que eu faço, eu recebo. Nós estamos aqui, vocês estão na casa de vocês, eu estou aqui na minha. Nós estamos fazendo palestra. Eu estou recebendo por estar aqui e vocês recebendo por estar aí. Acha mesmo que Deus nos emprega e nos deixa no abandono, sem salário, sem nada? Bônus horas é para isso. Então, essa 1 hora que nós tiramos em favor da nossa alma, vai haver retorno positivo para nós. Então, não tem que reclamar. Não tem mesmo, tá, gente? E aí, escuta. Deus não dá valor a um arrependimento estéril. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Não se engane. Não dá mesmo. Sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Tá? Então não fica se achando, não, eu sou bom. Não, não é não. Não, eu doei tantos cruzeiros, né? Para caridade. A gente via muito falar isso, né? Eu doei, fiz uma doação fantástica. E daí? E daí? Você ia ficar com. Você não ia ficar. Ia morrer, você não ia levar mesmo. Né? E Deus não valoriza isso, não. O que Deus valoriza? O que Deus enxerga? A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais a falta do que o suplício da carne, suportado durante anos com o objetivo exclusivamente pessoal. Então, olha só para vocês terem uma ideia. Às vezes a gente faz uma série de situações, né? Na pergunta 726, ele fala isso, ele fala assim: visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportemos devidamente, dá-se-á que também nos elevam o que nós mesmos criamos. Então, se eu, por exemplo, outro dia eu assisti um filme de uma criatura que se autoflagelava. Toda vez que ele cometia um erro, ele deitava numa cama de pregos para poder se punir. Aí ele fala isso, né? Ele fala, esse tipo de situação que eu estou criando, tá? Eu que estou criando isso. Isso resolve o meu problema? E aí ele vai dizer que não. Tá? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vem de Deus. Se você quer resgatar alguma coisa, tem que ser aqueles que são naturais. Aqueles sofrimentos que eu sei que interferir não vai resolver, esses vêm de Deus. Promanam de Deus. Tá? Então, essa coisa de penitência, jejum, confissões, hoje, não são resgates naturais. Não acredite nisso. Tá? Isso não vai resolver o seu problema. E aí ele vai dizer, os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outros. Então, se eu quero me flagelar, que seja por causa de outra pessoa. Por exemplo, uma mãe. Uma mãe faz isso, né? Um pai faz isso. Muitas vezes cede, tira dele, dá para um filho. Fica sem. Nesse período de pandemia, a gente viveu isso. Né? A gente foi visitar uma família e a única coisa que tinha para alimentar, a mãe estava dando para os filhos. E ela não ia jantar, porque não ia sobrar. Por mais que ela dividisse, não ia sobrar. Esse suplício, esse é um suplício natural. Essa mãe estava pensando nos outros. E Deus, que é magnamente justo e bom, providenciou imediatamente para que a gente pudesse fazer uma visita no lar e não deixasse aquela mãe em falta. Aí, graças a Deus, ela pôde alimentar. Bacana, né? Mentira. Vistam o indigente, consolem os que choram, trabalhem pelos que estão enfermos, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Olha que legal! Quando é que a minha vida faz sentido? Quando ela é em favor de alguém. Quando ela é por aqueles que sofrem. Sofrer voluntariamente, apenas para o seu próprio bem, é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos de Jesus. Olha que bacana.
E nos nossos últimos 5 minutinhos, ele diz assim, ainda na pergunta 1000, ao se tratar da reparação. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação, nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem o seu orgulho, nem os seus interesses materiais. Toda vez que seu orgulho foi afetado, beleza. Beleza, é isso mesmo. Tá bacana. Toda vez que seus interesses materiais foram feridos, bacana. Você está dentro da justiça. E aí, a cobrança de Deus é a seu favor e a seu bem-estar. Tá? Todavia, nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só o regresso, a oportunidade de reconciliação consegue mediar. Entendeu? E aí, para finalizar, ele diz o seguinte: o arrependimento abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Olha que bacana. Gente, olha que interessante. O que o arrependimento faz? Agora vamos lá, na escala que nós propusemos. Tédio, remorso. Para não. Aí você inicia arrependimento, expiação e reparação. Porque já houve o quê? Arrependimento. O que o arrependimento faz? Abranda as dores da expiação. Quando você não arrepende, a dor é muito pesada. Ela é muito forte. Quando você arrepende, não. No que traz a esperança. Ninguém pode viver sem esperança. Ninguém pode viver sem esperança. E prepara os caminhos para a reabilitação. Olha que bacana. Então você arrepende. No arrependimento, vamos imaginar que você fez isso lá no plano espiritual. Nesse ato, o plano espiritual vai te preparar uma família, um lar, parentes, o abrigo, a diminuição perispiritual, para que você não sofra a dor de forma ostensiva. Não é isso? Isso é o quê? A esperança. Você entra num corpo físico, vem para o mundo físico, faz a sua reparação, renasce como criança, reabilita e retorna ao mundo espiritual. Agradecidos a Deus, agradecidos ao Pai, a oportunidade bendita da reencarnação. Por isso, Kardec pergunta sobre a reencarnação. E os espíritos respondem assim: Deus lhes impõe a reencarnação com o objetivo de fazê-los progredir, considerando também a parte que lhe toca no universo, que é a condição de criador que somos. Tá? Então, eu sou um tarefeiro do universo, com determinadas circunstâncias a resgatar. Se eu não entrei pelo processo do reajuste pelas leis naturais da vida, eu sou apenas um pagador de dívidas. Eu não contribuo. Eu sou aquele carro que está estacionado na garagem. Podia andar e não anda. Podia andar. Tem combustível, mas está estacionado na garagem. Tá? E o livro Céu e Inferno vai dizer exatamente isso para a gente. Jesus acorda-nos para reconciliação, o acorde no mundo físico. Bom que eu faça isso enquanto eu estou encarnado. Tudo bem? Alguma dúvida, meus amores? Se ficou alguma dúvida, dá tempo da gente esclarecer, né? Nesse 1 minutinho. Tranquilo? Se não, agradecer a Jesus pela oportunidade. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia. Eu estava refletindo aqui o ensinamento de Jesus, né? Vigiar e orar, né? Porque senão, a todo momento, nós estamos aí tentando escorregar na casca de banana aí, né? Com certeza. É isso mesmo. E nos comprometendo muito, né? Que bom. Com certeza. Se ninguém tem dúvida, só agradecer a Jesus e agradecer a espiritualidade e a oportunidade. Agradecer a você, meu amigo, pelo carinho. Agradecer aos servos de Jesus
Que Papai do Céu nos abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, viu, gente? Nós que agradecemos, viu, Sônia? E aproveitando também, gostaria de deixar o convite aqui para a próxima reunião, que vai acontecer no domingo, às 18h45, que é a sequência do estudo da Carta de Paulo. Então, já deixo o convite aqui a todos. Então, vamos elevar nosso pensamento mais uma vez, finalizando os trabalhos da noite, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus, agradecendo por podermos estarmos conectados na mesma frequência, na mesma sintonia, que esse amor, que essa vibração possa estender a todos os lares aqui representados, que todas as famílias possam ser amparadas nessa noite e que possamos nos fortalecer nessa caminhada do dia a dia. Que a paz e a luz do nosso Pai envolva todos nessa noite. Que assim seja. Sônia, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Até, meu querido, um abração. Obrigada, viu?